Muito boa tarde a todos. Senhor Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Senhor Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que quase ninguém reconhece como sendo o PRR, Senhor Presidente Executivo do Banco Português de Fomento, Senhoras e Senhores representantes de empresas, instituições públicas e privadas aqui presentes, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com os olhos postos no futuro e espírito de missão que apresentamos hoje o novo Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade, IFIC, uma iniciativa que reforça o compromisso do Governo com o crescimento económico. Nesta cidade do Porto, berço do liberalismo, e neste espaço emblemático que é o Palácio da Bolsa, símbolo da ambição e da força histórica do comércio e do empreendedorismo, damos a conhecer este novo instrumento que pretende ser um acelerador da inovação empresarial em Portugal. Um impulso para que empresas e empresários possam libertar todo o seu potencial, contribuindo para uma economia mais robusta, inovadora e preparada para os desafios do futuro. Gerido pelo Banco Português de Fomento, em parceria com a estrutura de missão Recuperar Portugal, o IFIC mobiliza um investimento inicial de 315 milhões de euros. É uma novidade, um instrumento novo no PRR. E o valor de 315 milhões que acabei de referir é o valor inicial do IFIC. Há de ser reforçado ainda este ano. Assente no modelo inovador, que combina apoios a fundo perdido com garantias públicas, o IFIC assegura maior flexibilidade e impacto na execução dos investimentos. Para concretizar esta visão, os apoios previstos incidem em áreas estratégicas que reforçam a capacidade produtiva, tecnológica e digital do país, nomeadamente na reindustrialização, com medidas orientadas para a criação de novos estabelecimentos, o aumento da capacidade produtiva e a modernização dos processos industriais através da aplicação dos resultados da investigação e desenvolvimento. Em segundo lugar, no reforço da base tecnológica nacional nas áreas da defesa e segurança, através de projetos com aplicações de duplo uso, civil e militar, que envolvem investigação, certificação, produção e internacionalização. Finalmente, na adoção de soluções de inteligência artificial por micro, pequenas e médias empresas, com o objetivo de otimizar processos internos, aumentar a eficiência operacional e integrar tecnologias digitais na relação com clientes e parceiros. Em complemento, serão lançadas 2 linhas de garantia pública com uma dotação adicional de 823 milhões de euros destinados a financiar projetos com mérito reconhecido. Este esforço conjunto visa apoiar milhares de empresas com um objetivo claro, uma preocupação clara, que cada euro investido deve gerar valor, multiplicar oportunidades e criar um impacto duradouro. É com os empresários e empreendedores, a sua capacidade de iniciativa e liderança, que contamos para fazer do IFIC um verdadeiro catalisador do desenvolvimento, capaz de afirmar Portugal como uma economia do século XXI, inovadora e competitiva a nível internacional. Isto não é um sonho. Hoje de manhã tive o gosto de participar na inauguração das novas instalações da Euronext, onde estão 500 técnicos do melhor que há, do mais exigente que há, do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista das bolsas e do ponto de vista tecnológico. É um centro de excelência que trabalha para toda a Europa, designadamente em matéria de inteligência artificial e de cibersegurança. É o melhor centro de apoio que a Euronext tem. E está em Portugal, está no Porto. No que diz respeito à inovação, Portugal, segundo o European Innovation Scoreboard 2025,
É classificado como um inovador moderado, com desempenho inferior a 91% da média da União Europeia, o que nos coloca em 16ª posição entre os Estados-membros. Não é suficiente. Temos de ser todos, como país, mais ambiciosos. Temos que ambicionar a primeira metade da tabela. Primeira metade entre 27. Portugal deve avançar com determinação para se tornar a médio prazo um inovador forte. Só assim poderá ser capaz de apresentar produtos e serviços assentes em vantagens competitivas. Neste caminho, entre outras medidas deste Governo, destaca-se a criação da nova Agência para a Investigação e Inovação, que resulta da fusão da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, e a Agência Nacional de Inovação, a ANI. É um diploma que está aprovado, está para promulgação do Sr. Presidente da República. Esta nova entidade representa uma oportunidade histórica para integrar ciência e inovação, investigação e inovação, universidades e empresas, com uma missão clara: transformar conhecimento em impacto, reforçar a articulação entre investigação e desenvolvimento empresarial, acelerar a transição para uma economia baseada em tecnologia, talento e competitividade internacional. O foco deste Governo é claro, com a disponibilização de novos meios financeiros, como o Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade, IFIC, que visa mobilizar investimento produtivo e apoiar a transformação empresarial. E com reformas estruturantes, como a criação da Agência para a Investigação e Inovação, que integra e reforça a articulação entre ciência, tecnologia e inovação, serão criadas condições para se produzir riqueza, melhorar os rendimentos e sustentar o Estado Social. Perguntar-se-á: e de onde vêm estes 315 milhões de euros? Como aparecem? Impõe-se uma resposta. Estes 315 milhões são a soma de projetos que estiveram financiados no PRR, mas que não foi possível concretizar dentro do prazo previsto. Os projetos não deixarão de ser executados, mas com outras fontes de financiamento, designadamente o Portugal 2030. A opção do Governo foi aplicar estes recursos nas empresas. Mais concretamente, poder apoiar os custos de inovação nas empresas. É uma aposta no lugar certo, a inovação. E, ao mesmo tempo, corrigimos um pecado original do PRR, que dirigiu mais dinheiro para o Estado do que para as empresas. Desta maneira, criando o IFIC, corrigimos um erro de partida. Falta acrescentar que, ao valor de 315 milhões, serão adicionadas outras dotações, que durante o mês de outubro se venham a mostrar impossíveis de realizar dentro dos prazos previstos. Desta forma, garantiremos que todo o valor das subvenções do PRR será executado sem desperdiçar qualquer euro. Este é um compromisso com o futuro, com todos os que ousam empreender, inovar e transformar ideias em valor. Os empresários são os verdadeiros protagonistas da mudança, são quem faz acontecer, projetando Portugal para novos patamares de excelência e ambição. A inovação é a nossa alavanca de desenvolvimento. O IFIC é um passo firme nessa direção, enquanto medida estruturante do PRR, alinhado com os objetivos do 25º Governo Constitucional, que coloca a economia, o crescimento económico, no centro da ação política. Agradeço ao Banco Português de Fomento e à estrutura de missão Recuperar Portugal pelo trabalho conjunto e pela visão estratégica que hoje se concretiza. Agradeço a todos os presentes pelo vosso compromisso com o futuro de Portugal. Do Ministro da Economia, espera-se que, se citar alguém, cite algum Prémio Nobel da Economia. Eu vou citar Miguel Torga.
recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não a alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. Se o Miguel Torga não me levasse a mal, eu só substituía aqui uma parte em que ele diz sem angústia e sem pressa. Eu diria sem angústia, mas depressa. Este é o espírito que queremos para Portugal. Um país que se reinventa com ambição, que prossegue com coragem e que se afirma como protagonista do seu próprio futuro. Está nas nossas mãos construir o futuro de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Sr. Secretário de Estado da Coesão, Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Sr. Presidente do Conselho de Administração e ilustres membros do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, Sr. Cardeal, para nós de emérito, e esperamos que um dia que nos dê a alegria de ser Papa de todos nós, que já que temos quase tudo, já tivemos o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho, o Presidente da ONU, falta o Papa, mas a nossa diplomacia ajudará e a fé acompanhará. Senhores, caros colaboradores do Grupo Banco Português de Fomento, Sr. Presidente do IAPMEI, Dr. Apelido Valente, senhoras e senhores, meus caros amigos, é a minha responsabilidade fazer a apresentação daquilo que são os primeiros avisos do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade e, sobretudo, desenhar convosco um pouco aquilo que tem sido o roteiro que nos trouxe até aqui e o que nos leva daqui para a frente. Nós desenhámos e construímos em equipa, com todas as pessoas do Grupo Banco Português de Fomento e com a Garantia Mútua em particular, aqui com mais força na Norgarante, na Lisgarante, na Garval e na Agrogarante, um caminho conjunto que permitiu mudar o contexto com que vivíamos na economia portuguesa nos últimos 9 meses. Nós recebemos e enquadramos um processo, como conhecem, complexo, simplificámo-lo, reduzimos burocracia, reduzimos papelada, ligámos o Estado, criámos confiança e o banco já produziu nesta altura quase mais 4 mil milhões de euros de garantias, das quais 3.350 milhões são garantias para as empresas em Portugal, para investimento em Portugal, e cerca de 700 milhões de euros são para convenções que temos transfronteiriças, em particular para a Convenção Portugal-Angola. Isto permitiu que o estoque de crédito em Portugal aumentasse 1.800 milhões e, em cima disso, permitiu criarmos esta dinâmica que acelerou a economia portuguesa. Nós tivemos 8 mil milhões de euros em 26 mil candidaturas recebidas, 6 mil milhões de euros em candidaturas de empresas únicas, 5.250 milhões de euros em aprovações em mais de 17 mil empresas e já temos hoje 3.350 milhões de euros em 12.200 empresas. Ou seja, estamos a financiar de uma forma contínua todo o tecido económico e empresarial em Portugal que nos tem ajudado a multiplicar o valor que a nossa economia tem, nesta altura, ao seu dispor. Com isso, estamos a fazer uma nova história e a começar a reconstruir uma história de um banco que faz, naquilo que é o seu caminho, o melhor ano dos últimos 15, exceto os anos de 2020, onde tivemos o ano do Covid e que todos sabemos que foi um ano de emergência e de salvação praticamente nacional sobre esta dimensão. Os outros anos foram os anos 2009 e 2010, são anos também muito difíceis, onde na verdade nós tivemos, como sabemos, a crise das dívidas soberanas. Qual é que é o programa de garantias que nós desenhámos em equipa com a Garantia Mútua e que estamos a colocar ao serviço da economia portuguesa? O primeiro programa é o BPF InvestEU, o segundo é o BPF Export, um para exportadores, outro para pequenas e médias empresas. Temos agora 4 programas em lançamento, o do Portugal 2030, o do PRR-IFI que damos hoje o tiro de partida, o da linhas de habitação que fizemos na semana passada e o novo programa do Fundo Europeu de Investimento. Ao todo, temos mais de 25 mil milhões de euros de programas de garantias para apoiar a economia portuguesa e multiplicar o valor que temos ao dispor de Portugal.
Nós, quando comparamos a performance que já temos daquilo que está a ser feito pelas equipas do Grupo Banco Português de Fomento, desde as sociedades de garantia mútua até ao próprio banco, percebemos que nestes últimos 9 meses foi possível fazer, aprovar e conceder mais garantias do que no somatório dos últimos 4 anos. Ou seja, nós tínhamos cerca de 1.000 milhões de euros de 2021 a 2023. Ano passado foi o pior ano que tivemos nos muitos últimos anos na economia portuguesa, fizemos 500 milhões. Nós já vamos nesta altura com mais de 5.000 milhões de euros disponíveis. Agora, o que estamos hoje detalhadamente aqui a fazer, que é multiplicar este sucesso da multiplicação das garantias como a multiplicação dos PANs, mas para chegar com um novo pilar nas subvenções. Como é que vai funcionar o modelo e o que é que está desenhado? Há subvenções até 40% do projeto de investimento e, portanto, vamos ter aqui 3 grandes avisos, um para a área da reindustrialização, outro para a área da defesa e outro para a área da inteligência artificial. E esses avisos têm uma dotação global, 315 milhões de euros, mais uma área de 8 milhões de euros de investimentos em capital. Portanto, o global total são 323 milhões e é a primeira grande prioridade. A segunda é termos uma solução de garantias para apoiar este investimento. Como é que vai funcionar? Em todos os projetos de investimento, há uma componente que é subvenção, que nós dizemos tradicionalmente a fundo perdido, e depois há uma componente que é financiamento. E esse financiamento pode ir até aos 50% em cada projeto. Ou seja, num projeto de 200 mil euros, nós podemos ter uma subvenção até 80 mil euros e podemos ter um financiamento até 100 mil euros. Ou seja, podemos ter até 180 mil euros de liquidez imediata para fazer avançar os projetos. E isso vai acelerar muito a execução dos programas do PRR e FIC. Como é que funcionará? Em parceria com a estrutura de missão Recuperar Portugal, vamos ter o processo de recepção das candidaturas, que são submetidas pelas empresas. Depois temos a avaliação de mérito, onde nós temos aqui com capacidade de cerca de 40 dias úteis, são tecnicamente 2 meses. A nossa ambição é até sermos mais rápidos do que estes 2 meses. Teremos depois das avaliações um processo de decisão do Banco Português de Fomento, que nós apontamos para cerca de 2 semanas. Temos depois a contratualização, que serão basicamente a emissão dos contratos, que nós apontamos para 2 dias úteis. Temos depois a gestão dos pagamentos, em particular de 30% à cabeça logo no início, e teremos depois o encerramento do projeto à medida que vamos recebendo valores adicionais de desconto de faturas, e os projetos podem durar até 24 meses de execução. O que é que estamos a fazer? O que estamos a fazer é, depois do pilar das garantias, estamos a trabalhar agora ao pilar das subvenções. Portanto, do fundo perdido, que somam aos pilares dos fundos de capital, somam aos pilares do investimento e aos pilares dos seguros de crédito. Esta é a matriz daquilo que o Banco Português de Fomento, enquanto Banco Soberano de Portugal, tem para oferecer e entregar às empresas e aos empresários portugueses. Como é que está desenhado o primeiro aviso e o modelo que está organizado? 50 milhões de euros serão para a defesa, 150 milhões para a indústria e cerca de 100 milhões para a inteligência artificial. Os 2 primeiros avisos, a defesa e a indústria, terão um mínimo de investimento de 500 mil euros e um máximo de investimento de 25 milhões de euros. Em cima disso, teremos prazo de execução de 24 meses e a data limite para o início do investimento é 30 de junho de 2026. Na inteligência artificial, os projetos são mais pequenos, portanto podem começar nos 5 mil euros, têm 100 milhões de dotação e têm uma capacidade de multiplicação bastante superior, porque são projetos para pequenas e médias empresas. A primeira grande novidade do PRR e FIC é que todas as empresas são elegíveis, isto é, as grandes empresas, as corporates, as large corporates, as mid caps, as small mid caps, também são aqui elegíveis nesta dimensão. Como é que funcionará esta dotação do aviso de indústria? 150 milhões é a dotação inicial, o investimento mínimo são 500 mil euros, o investimento máximo são 25 milhões, 24 meses prazo de execução até 30 de junho, as áreas geográficas são todas as regiões NUTS 2 Portugal continental, portanto é o território todo continental, as empresas são de qualquer dimensão, sendo que as PMEs são elegíveis apenas e só nos sítios onde nós temos alguma falta de apoio do Portugal 2030, portanto na Grande Lisboa e no Algarve, e nós temos um modelo de financiamento de subvenção até um limite que pode ir até 80% nas despesas de investigação e desenvolvimento e até 40% nas despesas de investimento produtivo. Ou seja,
vamos seguir aqui aquilo que nós chamamos o modelo do RGIC, ou seja, é em função da tipologia de despesa que nós temos a subvenção. A seguir, temos o segundo aviso, que é da defesa. São 50 milhões de euros, começando de 500 mil euros também até 25 milhões, cada projeto. Estes 50 milhões são de subvenção, 24 meses de execução, as mesmas áreas geográficas com as NUTS 2 até 30 de junho. Aqui, na defesa, são empresas de qualquer dimensão, com financiamento reembolsável até 80% nas despesas de investigação e desenvolvimento e até 60% nas despesas de investimento produtivo. Esta questão do aviso da defesa e na componente militar, além do enquadramento que hoje vive a Europa, que é um enquadramento muito difícil, com 2 guerras à porta, é um enquadramento em que todos os investimentos têm que ter aquilo que nós chamamos de duplo uso, ou seja, tem que ter uma componente de uso militar, mas também tem que ter uma componente de uso civil. Exemplo. Se há um projeto de drones ou um projeto de defesa com cibersegurança e com soluções desenhadas, esse projeto pode ser aplicado em soluções de combate, em soluções de defesa e em soluções de guerra, mas também tem que ser aplicado para todas as outras soluções de cidadãos normais, como de proteção, de vigilância ou de acompanhamento, por exemplo, de imagens ou de vídeos. Aquilo que tem que ficar claro é que nós não vamos montar um programa para garantir capacidade, para que haja um modelo de armamento em cima da solução europeia. Todos os investimentos têm que ter essa solução de duplo uso, até porque nós esperamos, com alguma fé e com alguma convicção, que na verdade estes investimentos fiquem para sempre, mas que para aquela finalidade de defesa militar e combate, que nós consigamos chegar mais cedo do que mais tarde a uma solução de paz em todo o espaço europeu e sobretudo nas nossas fronteiras. Em cima disso, teremos um aviso para a inteligência artificial e para todos os projetos de transformação com capacidade de robotização e capacidade de investimento no digital das empresas. Também são projetos que começam nos 5 mil euros, portanto são muito mais simples para todas as PMEs, são para micros, pequenas e médias empresas, 24 meses, também até dia 30 de junho de 2026, a data do início do investimento, e aqui temos uma particularidade muito marcante. Nós conseguimos fazer o financiamento com incentivo a fundo perdido, até 75% e até 300 mil euros por cada empresa. Ou seja, uma empresa que faça um investimento de 400 mil euros, tem 75% a fundo perdido, recebe 300 mil a fundo perdido e tem que investir com os seus capitais 100 mil euros. Portanto, é um modelo para nós conseguirmos fazer a distribuição de uma forma mais ampliada de toda esta dimensão dos incentivos desenhados ao abrigo do PRR. Aqui têm um mapa que vos permite ter uma visão de como é que nós temos hoje cada um dos montantes. Na reindustrialização, as grandes empresas têm 30% no norte, 40% no centro, depois não têm elegibilidade só em Lisboa, na Península de Setúbal tem 15%, no Alentejo tem 30% e no Algarve tem 15%. As pequenas e médias empresas só têm cobertura regional em Lisboa e Bola do Tejo e no Algarve. Porquê? Porque no Norte, no Centro, no Alentejo, as pequenas e médias empresas têm a inovação produtiva do Portugal 2030 disponível e elegível, com as mesmas dotações e até com os mesmos modelos de incentivos. Portanto, não vamos criar aqui uma conflitualidade entre programas de incentivos. Na defesa, a cobertura é do território todo, para as PMEs em particular, mas também para as grandes empresas, com taxas de incentivo que vão de 15% até 45% a fundo perdido e, portanto, tem uma enormíssima amplitude nesta dimensão. Na inteligência artificial é 75% a fundo perdido, o território todo, e assim conseguem ter uma visão daquilo que será a disponibilidade dos incentivos numa lógica de mapa-país para todas as regiões. Nos Açores e na Madeira, que são também para nós muitíssimo importantes, há programas de natureza regional que têm normalmente até taxas de incentivos superiores e que já cobrem, tanto no PRR como nos programas Madeira 2030 e Açores 2030, várias tipologias deste investimento e sendo regiões ultraperiféricas têm normalmente muito maiores multiplicadores. Entramos agora na segunda dimensão. Enquanto que na primeira dimensão a nossa expectativa é que, em média, as empresas possam ter cerca de 30% de incentivos a fundo perdido para estas áreas, para a defesa, para a indústria e reindustrialização e para a inteligência artificial, a nossa ambição é que, na verdade, nós possamos ter financiamento com garantias públicas, nossas do Banco Português de Fomento e da Garantia Mútua, até 50%.
O que é que fizemos? Desenhámos uma primeira linha já de 500 milhões de euros. Essa primeira linha de 500 milhões de euros é para fazer os capitais alheios dos projetos, mas também teremos capacidade, se necessário, de desenhar uma solução de garantia para acelerar a utilização das subvenções. O que é que está desenhado no fluxo das garantias? Nós teremos uma decisão do Banco Português de Fomento na avaliação dos projetos de garantia e vamos emitir novamente garantias pré-aprovadas, como fizemos ainda agora em setembro, onde chegámos a mais de 150 mil empresas com garantias pré-aprovadas, permitindo a essas empresas pegar na garantia, descontar essa garantia junto de qualquer banco comercial, ter acesso à liquidez e, como ainda há pouco falávamos, ter acesso ao dobro do montante de financiamento a metade do preço, porque se há uma garantia pública de 50%, o risco do banco comercial pode ser duplicado. Se a empresa tinha direito a 200 mil euros, pode ter 400, porque há 200 que somos nós que garantimos. E depois o preço do Estado, como todos sabemos, é praticamente zero hoje, o que significa que se a empresa pagava 2% de spread, pode passar a pagar apenas 1% de spread. Portanto, o nosso objetivo é duplicar o financiamento e dividir o pricing para que as empresas possam ter capacidade de investimento. Faremos as comunicações centralizadas, diretamente aos empresários que estão ao abrigo deste programa. Faremos a ativação também das próprias empresas, garantindo capacidade de visita e de instrução de projetos conjuntos, e depois teremos a contratualização. O nosso objetivo é que estes prazos sejam rápidos e que sejam feitos ao mesmo tempo que é feita a avaliação da subvenção. Isto é, as nossas equipas que vão avaliar a subvenção com a estrutura de missão Recuperar Portugal avaliarão logo também o limite de risco da garantia pública que será concedido. O que é que está a ser desenhado para esta primeira linha de garantia pública do PRR e FIC? Nós estamos a falar de uma garantia de 500 milhões de euros, com um montante máximo de financiamento na casa de 1,5 milhão de euros, com uma maturidade até 10 anos, com uma percentagem de garantia até 80% e, sobretudo, com uma cobertura máxima dos projetos de 50%. Ou seja, o que estamos a tentar desenhar é um sistema que permita que, ao mesmo tempo que aprovamos a subvenção com os colegas da estrutura de missão Recuperar Portugal, ao mesmo tempo que recebem o termo de aceitação do projeto, recebem a garantia pública. E desta forma têm os instrumentos necessários para ter a liquidez e o dinheiro na conta para poderem fazer face ao investimento que o país precisa e que a vossa empresa demanda. Portanto, aquele que é o nosso trabalho é garantirmos atempadamente que vamos ter a eficiência que têm conhecido nos últimos 9 meses e que conseguimos entregar a garantia pública na mesma altura em que entregamos a aprovação e, sobretudo, garantir que as empresas podem continuar a investir e continuar a contar com o Banco Português de Fomento e o grupo como um todo, como o Banco Soberano de Portugal, ao serviço das empresas e dos empresários, para conseguirmos multiplicar o investimento, utilizarmos todos os euros do PRR de forma produtiva, criando valor, criando emprego, criando inovação, criando exportações e, sobretudo, criando um país melhor. Contem connosco, contamos convosco. Hoje abrem os avisos, esperamos pelas vossas candidaturas com sentido de oportunidade e vamos ter sentido de prioridade e de urgência para respondermos atempadamente e estarmos ao vosso lado em todos os investimentos. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a apresentar este instrumento, esta medida inovadora no PRR. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente do BPF, o Sr. Presidente do IAPMEI, os demais membros da administração do BPF, da Comissão Executiva e também o Sr. Presidente, o Chairman do BPF. Portanto, temos trabalhado intensamente nos últimos dias para lançar este instrumento, as nossas equipas, a equipa também do Banco Português de Fomento, mas essencialmente queria frisar que este instrumento nasceu com a reprogramação que foi aprovada em maio deste ano, em meados de maio, quando houve um ajustamento, já aqui referido pelo Sr. Ministro, que tem a ver com a gestão eficiente de verbas do PRR que são alocadas portanto, a prioridades que demonstrem capacidade de execução em tempo. Obviamente que o desafio temporal no PRR é, portanto, aqui a prioridade máxima para maximizar essencialmente as subvenções que o país tem disponíveis. Elas têm que ser aplicadas adequadamente em áreas, portanto, consideradas fundamentais para a economia.
E, portanto, dentro destas prioridades que nós temos aqui, ou dos objetivos que nós temos do BPF, eu destacaria, portanto, aqui alguns aspectos relacionados com a necessidade da transformação ou da continuidade da transformação económica da nossa economia, com inovação, com tecnologia, que permita um crescimento sustentável, digital, e tornar as empresas mais competitivas. Isto está alinhado com a estratégia europeia. Há relatório Draghi, relatórios que identificam a necessidade e o gap que temos em termos de investimento, essencialmente de transferência de conhecimento dos centros de saber, das universidades para as empresas e assim concretizar novos produtos e com isto ser mais competitivos. Detectámos aqui, portanto, ou estruturámos aqui este instrumento financeiro com uma partição relacionada com a reindustrialização, a qual já estava prevista também no diagnóstico inicial do PRR, quando se lançou exatamente uma medida estruturante e fundamental e inovadora também, que foram as agendas mobilizadoras. A adoção de tecnologias emergentes, nomeadamente a inteligência artificial, uma segunda prioridade que temos aqui presente e, portanto, um reforço da base industrial tecnológica numa área que passou a ser também prioritária na Comissão Europeia, que tem a ver com, portanto, a área da defesa e segurança, sempre no âmbito desta dupla utilização e capacidade para dupla utilização. Portanto, já aqui foi referido, não me vou alongar, o Gonçalo copiou exatamente a minha apresentação, por isso ele me pediu para enviar ontem, portanto, já não vou estar a repetir o que ele disse, mas fica exatamente aquilo que ele disse, apresentado de uma outra maneira, é exatamente, estamos a falar de exatamente o mesmo, os avisos, com beneficiários que podem ser, a grande novidade é termos aqui grandes empresas em inovação produtiva, e eu digo isto porquê? Porque inovação produtiva, grandes empresas no PT 2030 não é possível. Aqui temos essa possibilidade, e essa possibilidade acaba por ser exatamente uma vantagem para complementar aquilo que não pode ser apoiado no PT 2030. Tivemos um trabalho intenso também de discussão sobre as fronteiras, entre PT 2030 e PRR, para que não existissem sobreposições, e esta foi exatamente uma aposta, digamos assim, nas grandes empresas para a inovação produtiva. E dentro das PMEs, quando falamos da reindustrialização, temos PMEs só em Lisboa e Algarve, dado aquilo que já foi apresentado. As dotações são conhecidas. Na linha economia de defesa e segurança, aí temos grandes empresas e PMEs. Portanto, é digamos que uma nova medida, uma medida inovadora do ponto de vista temático. Quisemos alargar para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de empresa que possa concorrer a esta linha. Já a nível da inteligência artificial, focado nas PMEs, e aqui, portanto, alargando exatamente exclusivamente para PMEs e dando condições especiais para que isto aconteça, dentro daquilo que são as pequenas empresas, quer em termos de taxa, quer em termos de elegibilidade. Portanto, os três avisos, e referindo aqui as taxas de incentivo não reembolsáveis que vêm do PRR, que são estas, 40% na inovação, até 40%, isto depende depois daquilo que é a localização da empresa e a dimensão da empresa. No caso de do primeiro aviso, número 1, que agora foi lançado, portanto, nesta transição de painel, concretizámos e assinalámos o lançamento dos avisos. Eu já vou mostrar onde é que eles estão disponíveis e podem já, a partir de agora, apresentar candidaturas, porque o formulário também está disponível para o fazer. Certamente não convém fazerem apresentações de candidaturas já agora, porque ainda não leram certamente os avisos, mas está tudo preparado para que isso aconteça. E, portanto, isto são projetos integradores. Integradores do ponto de vista de investimento. Têm uma parte de inovação. Quando estamos a falar de inovação, estamos a falar de novos produtos, novos processos,
ou inovação de marketing ou inovação organizacional. Temos investigação e desenvolvimento com uma taxa superior, dado que este tipo de despesas tem despesas devido àquilo que é o enquadramento de auxílios, que é o regime geral de isenção por categoria, o regime que permite ter taxas até 80%. Quisemos também, do ponto de vista de regras de auxílios, não ir para notificações, não temos tempo, temos que ser eficazes do ponto de vista da aplicação destes projetos e, como tal, vamos para o minimis ou regime de isenção por categoria para podermos ter mais capacidade de rapidez de atuação sem ter necessidade de fazer notificações de projetos à ADG Concorrência, que poderia levar mais tempo. E, portanto, e dito isto, 80% nesta área que pode ser obtida, isso depende depois das despesas elegíveis. Temos aqui o quê? Temos investigação industrial, desenvolvimento experimental para conceber novos produtos e serviços. Estamos a falar aqui num processo mais amontante do que este, tem uma taxa superior. O incentivo é não reembolsável e, portanto, temos a parte da consultoria. Na consultoria, tudo o que é aquisição de serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e também serviços de validação da despesa relacionados com TOCs e com contabilistas certificados, podem aqui obter uma taxa não reembolsável de 50%. E no caso das PMEs, como não entram no REGIC, aplica-se o minimis para a obtenção desse valor. Em complemento àquilo que é a taxa não reembolsável, existe o financiamento reembolsável das linhas de crédito que o Presidente do BPF apresentou e, portanto, e que complementam, digamos que, todo o plano de investimentos ou de negócio que a empresa apresenta. E quando apresentamos uma decisão ou uma aprovação, já temos, portanto, pré-aprovado esse montante ligado aqui a este financiamento reembolsável por linhas de crédito garantidas. Portanto, o aviso 2 é essencialmente desenhado da mesma forma. Vou só referir as diferenças. As diferenças é que tem uma taxa superior aqui na inovação, essencialmente porque as PMEs podem vir aqui ao nível da inovação e, portanto, podem ter aqui uma taxa superior. Tudo o resto aqui na investigação e desenvolvimento é o mesmo. Tem mais uma componente, que é a componente de qualificação e internacionalização, processos organizacionais, certificação de produtos e participação em certames internacionais e feiras, que aqui podem ser também colocados com uma taxa de 50%, bem como a consultoria, como expliquei há bocado. A metodologia de complemento de financiamento não reembolsável é a mesma. Destacar também que, quer no aviso do industrializar, quer neste aviso da economia, defesa e segurança, existe a possibilidade de a criação ou aumento de equipas permanentes de ID para poder contratar e pagar salários de pessoas que tenham exatamente uma função dedicada à investigação e desenvolvimento na empresa. Isso é também um aspecto, do ponto de vista de despesa inovador, que aqui este instrumento caracteriza. A linha de inteligência artificial nas PMEs, o aviso 3, portanto, soluções para produtividade e para ser aplicado ao negócio das empresas, a taxa 75% e também a possibilidade de contratação de 2 técnicos ou gestores de plataformas dedicados à implementação e operacionalização do projeto. Fazem parte das despesas elegíveis e, portanto, observamos que este é, portanto, uma despesa que poderá fazer aqui a diferenciação e a capacidade de criar potencial de impacto, nomeadamente nas PMEs. Condições de elegibilidade, elas estão no aviso, fiz apenas um resumo só para aqui caracterizar algumas delas. Quando falamos de elegibilidade de beneficiários, eles têm que estar legalmente constituídos, ter contabilidade organizada, terem a certificação PME
através da certificação eletrónica PME do IAPMEI, portanto uma questão também observada sempre do ponto de vista interoperável, tal como a situação tributária e regularizada, meios técnicos e financeiros e humanos para implementar o projeto, capacidade de financiamento, não ser uma empresa em dificuldade e cumprir as regras de auxílios. Isto são regras gerais que todos têm que observar nos 3 avisos. As condições de elegibilidade dos projetos também aqui já foram largamente retratadas, portanto, o investimento entre intervalos mínimos e máximos, o período de elegibilidade, o período de máximo temporal de execução dos projetos, podendo, segundo o aviso e o regulamento, haver aqui ainda a possibilidade de uma prorrogação, se for necessário, de 6 meses devidamente justificados. O cumprimento do DNSH, que é sempre uma coisa que tem a ver com o não prejudicar significativamente o ambiente, e é sempre uma coisa que assusta um bocado. Há um anexo neste aviso que explica uma lista de exclusão que deve ser tida em conta em termos de atividade e que essas atividades, por regras portanto, do mecanismo de recuperação e resiliência, não poderão ser apoiadas, ou então terão que ser justificadas com investimentos de mitigação. Isso está explicado, é direto, tem a ver com essa lista de exclusão, não é nada, digamos que, do outro mundo, do ponto de vista complexo. Critérios de seleção, um critério que tem a ver com qualidade e relevância do projeto, impacto da competitividade da empresa, é o segundo critério, e contributo do projeto para a economia. A seleção é feita depois de uma forma hierarquizada até à dotação prevista do aviso, que neste momento, tal como conhecemos, tem estas dotações, mas também pode vir a ser reforçado. Os projetos tornam-se elegíveis a partir de 3 pontos e, portanto, havendo apenas aqui uma diferenciação em caso de empate na linha de seleção, poder haver a decisão por data de entrada de candidatura. Tudo isto se repete nos restantes avisos. Frisava aqui a questão da metodologia de pagamentos, com 30% de incentivo após a validação do termo de aceitação e, portanto, depois pedidos de pagamento com base em despesa, mas sem deduzir o adiantamento. É importante notar aqui esta diferença, ou seja, manter o adiantamento até ao fim sem deduzir, criando aqui capacidade de tesouraria para poder implementar o projeto. Após a conclusão, há 30 dias úteis para apresentar o pedido de pagamento final por parte da empresa. A validação dos pedidos de pagamento e as despesas baseada, portanto, também numa declaração assinada por ROC ou por contabilista certificado e haverá, antes do pagamento final, as necessárias verificações de gestão para cumprimento das condições e obrigações legais e proceder ao pagamento final. Tudo isso será, obviamente, feito pelo BPF. A função da estrutura de missão é conceder aqui um apoio do ponto de vista de equipa dedicada para análise de candidaturas e emissão de parecer. Portanto, a gestão do instrumento é totalmente da responsabilidade do BPF enquanto beneficiário intermediário do PRR. Datas de apresentação de candidaturas. Temos, para o reindustrializar e para a economia de defesa e segurança, 2 fases com as mesmas datas, ou seja, vamos ter uma primeira fase do dia de hoje até ao dia 14 de novembro, ou seja, 1 mês e meio, sensivelmente, para podermos fechar e analisar todas as candidaturas que entraram até aí, face à dotação que está disponível. Depois, nessa altura, também conheceremos se temos ou não mais dotação para inserir nos avisos, dado que a data de 30 de outubro, ao final de outubro, é uma data importante, porque é nessa data que vamos apresentar uma revisão e um ajustamento para a simplificação do PRR à Comissão Europeia, de onde resultará necessariamente algum ajustamento, alguma libertação, tal qual como aconteceu na última reprogramação aprovada,
e que será canalizada de forma prioritária para este instrumento. E, portanto, nessa fase, aquilo que sobrar da primeira e aquilo que for o reforço será aplicado na segunda fase. Os dois avisos, o primeiro, o número 1 e o número 2, têm exatamente as mesmas datas. Em relação à inteligência artificial para as PMEs, temos, por serem projetos mais pequenos, mais simplificados, temos datas mais curtas, um primeiro mês para a primeira fase e um segundo mês de candidaturas para a segunda fase. Contacto para esclarecimentos, eles estão nos avisos. Criámos, nesta equipa dedicada da Recuperar Portugal, um e-mail dedicado para esclarecer dúvidas e também para poderem fazer inscrição para um webinar que nós queremos já lançar para dia 15, explicando como é que podem submeter a candidatura. Será também hoje disponibilizado junto ao formulário um guia de apoio ao preenchimento do formulário, mas ainda assim é possível enviarem dúvidas para este e-mail e também pedidos de inscrição para fazermos um webinar daqui a 2 semanas, esclarecendo algumas questões que existam do ponto de vista da apresentação de candidaturas ou de dúvidas, criando assim capacidade para ainda submeterem a candidatura até final do mês. A candidatura é apresentada com acesso, e este link está disponível no portal PRR e também nos avisos hoje publicados, através do acesso ao balcão dos fundos. Com o acesso ao balcão dos fundos, tudo aquilo que está, que é conhecido na administração pública, se a empresa estiver já registada, se não estiver registada tem que se registar para esse efeito, fica logo, portanto, sobre conhecimento para a análise da candidatura. E podem também entrar da mesma forma com a autenticação.gov e fazer exatamente o mesmo trabalho, preencher a candidatura para a sua submissão. Os avisos, portanto, que agora foram disponibilizados, eles encontram-se no portal PRR, exatamente na componente C5, investimento 14, e os 3 avisos estarão lá já colocados com os respectivos guias para poderem ser consultados a partir desta data e submeterem as respectivas candidaturas. Mas o PRR ainda tem muito caminho e pode acompanhá-lo diariamente, de diversas formas e em diversas plataformas, e também queria apenas dar aqui alguma noção daquilo que podem usufruir e conhecer sobre aquilo que são os números do PRR e aquilo que tem a ver exatamente com esta inserção de uma candidatura que dá lugar a, sendo beneficiário final, poder aceder ao portal PRR e verificar o estado em que está o seu projeto, ou seja, candidatura, parecer, se já foi contratado, se já recebeu pagamento e tudo isso. Para além de informação geral que está disponível, temos o nosso relatório semanal sempre atualizado de execução e também os números gerais dos projetos apoiados, que podem acompanhar inclusivamente por questões geográficas, ou seja, por concelho ou por referência mais de distrito ou de zona geográfica. E, portanto, era isto que eu tinha para vos apresentar. Espero que os avisos, trazendo dúvidas, as esclareçam rapidamente. Estamos disponíveis para vos ajudar a isso. Essencialmente, o que é importante é que consigamos direcionar estes investimentos para aquilo que são algumas lacunas que existem na falha do mercado relacionado com os apoios às empresas, nesta área da inovação, criar aqui novas vertentes como a defesa, a segurança, a inteligência artificial e, portanto, sempre disponíveis dentro dos contactos que aqui deixei, juntamente e em parceria com o BPF, para tornar este instrumento com toda a eficácia e toda a eficiência possível. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiate, excelentíssimo Sr. Presidente do Banco Português de Fomento, Dr. Gonçalo Relado, e em seu nome
todos aqueles que são os colaboradores, elementos do Conselho de Administração do Banco, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço o convite para participar em mais um evento PRR, neste caso particular dedicado à apresentação do novo instrumento financeiro para a inovação e a competitividade. Como já tivemos a oportunidade de ouvir dos oradores que me antecederam, consubstancia mais uma solução do PRR dedicado às empresas, dedicado a apoiar as empresas em áreas consideradas de grande relevância no contexto dos desafios que as nossas empresas vão enfrentando. Com este instrumento, financiado com os recursos do PRR, procura-se reforçar a inovação, o reforço da tecnologia, a digitalização, num contexto em que o prazo para a implementação vai além do reduzido prazo de conclusão do PRR. Neste sentido, dará uma resposta concreta às nossas empresas, desde as grandes às microempresas, passando pelas PMEs. Condições para crescer, aumentar o valor acrescentado, contribuindo para se tornarem mais competitivas e mais resilientes, características essenciais para melhorarem o tecido empresarial português e, bem assim, poderem competir num mercado cada vez mais global e num mundo sucessivamente mais complexo. Todos sabemos da limitação temporal do PRR. Todos conhecemos bem essa realidade, nomeadamente aqueles que diariamente são confrontados com as vicissitudes da sua execução. Não obstante, Portugal tem vindo a executar de forma dinâmica, consciente, consistente e eficiente este plano transformador. Sim, transformador. O que aqui nos une hoje é mais um exemplo disso, pelo contributo transformador que a eficiente aplicação dos dinheiros disponibilizados por este instrumento deve dar às nossas empresas. A capacidade de estimular a inovação e a competitividade, a modernização industrial e a criação de empregos qualificados, o fortalecimento das cadeias de valor, a descentralização e a coesão territorial, a atração de investimento. São alguns dos objetivos que se almejam alcançar. Mas vale dizer que o verdadeiro desafio não deve ser o de apenas absorver fundos europeus. O desafio está em transformar cada euro de fundos europeus em riqueza nacional, com a aplicação desses dinheiros em opções que contribuam para concretizar alterações estruturais que perdurem no tempo e contribuam para gradualmente transformar Portugal, melhorar o nosso tecido empresarial e, em última instância, promover o bem-estar da nossa população, elevação do nível de rendimento e redução das assimetrias sociais e regionais. No âmbito do PRR, permitam-me recordar, Portugal já submeteu o 7º pedido de pagamento e já recebeu 6, o equivalente a mais de 10 mil milhões de euros em desembolsos da Comissão Europeia. Estamos a aguardar o desembolso do 7º pedido de pagamento e a preparar a submissão do 8º pedido de pagamento. Este resultado mostra confiança na execução nacional e coloca-nos entre os Estados-membros com pedidos de pagamento mais regulares, alguns colocados antes do prazo limite de submissão. Naturalmente, como em tudo, mas em particular quando trabalhamos, quando decidimos e por isso escolhemos, quando fazemos, estamos sujeitos à crítica, quer nas opções que se fazem e, mais frequentemente, no que respeita ao tão famoso e por isso tão falado atrasos na execução do PRR. Mas a resposta do Governo tem sido clara: reforçar mecanismos de governação, simplificar procedimentos e fazer escolhas que permitam maximizar o retorno financeiro do PRR. Este instrumento que hoje aqui se apresenta é disso um bom exemplo e, como já foi explicado, resulta daquilo que foi a necessidade de retirarmos dinheiro, permitam-me dizer assim, de outros investimentos, porque não havia tempo a os concretizar, para podermos alocá-lo a um instrumento que nos assegura a sua execução no prazo PRR. Como já disse em várias ocasiões, trabalhamos para não perder um único euro de subvenções do PRR. O PRR é uma alavanca que deve contribuir para a redução das assimetrias regionais e apoiar autarquias, empresas locais e potenciar a atratividade de regiões muitas vezes esquecidas no tempo.
A coesão territorial é parte da nossa visão estratégica. É fundamental reconhecer que os territórios não são apenas espaços físicos, mas construções sociais e económicas em permanente transformação e que as políticas públicas podem e devem contribuir de forma decisiva para o sucesso dessas regiões e, em certos casos, fundamentais para potenciar o seu impacto regional. Neste propósito, a alocação das verbas deste instrumento deve ter em atenção também a promoção da equidade territorial. E creio que foi bem visível nos gráficos que o Dr. Gonçalo Regalado aqui nos apresentou. Mais do que gastar fundos, o que está em causa é transformar o nosso tecido produtivo e social. O PRR está a modernizar infraestruturas na área da saúde, educação e habitação, a capacitar empresas, a apostar na ciência e na tecnologia e a acelerar a transformação climática. Estamos a apoiar a digitalização, a capitalização de empresas para as tornar mais robustas, resilientes e preparadas para concorrer em mercados globais. Apostamos, por isso, na inovação, na digitalização e inteligência artificial, na transição energética e na economia verde. Estes não são apenas investimentos, são escolhas estruturais que contribuem para a sustentabilidade presente e futura do nosso país. Antes de terminar, permitam-me um agradecimento, ou vários agradecimentos, e um reconhecimento público pelo trabalho que foi feito. Queria aqui deixar o meu agradecimento à estrutura Missão Recuperar Portugal, em seu nome, Dr. Fernando Alfaiate, e a todos aqueles que o rodeiam, pelas horas que vamos passando juntos, a discutir, a decidir, e que bem sabemos que aquilo que hoje aqui apresentámos começou a ser planeado em dezembro de 2024. Nasceu e a obra está. Creio que foi Fernando Pessoa que nos ajudou. Queria também agradecer ao Dr. Gonçalo Regalado, presidente da nossa instituição, Banco Português de Fomento, por aquilo que é o contributo, a colaboração e a forma como abraçou este projeto, e a ele adicionou mais do que aquilo que estava inicialmente planeado. A bem das nossas empresas, julgo que há aqui algo que também é meritório de reconhecimento, que é o trabalho junto de duas instituições. E, na verdade, hoje a cara que está aqui é da estrutura de Missão Recuperar Portugal, do Banco de Fomento, mas atrás de vocês está o IAPMEI, a quem agradeço também todo o trabalho e toda a dedicação. E não está aqui, provavelmente, ou se está ainda não vi, mas com certeza não pôde, a nossa Presidente do Compete e todas aquelas que, na verdade, todas as entidades que andam a trabalhar para que cada um na sua área possa ajudar. Sabemos que muito trabalho há para fazer, sabemos que nem tudo está perfeito, mas, na verdade, o que queremos é, de facto, melhorar a vida de todos, das empresas, dos portugueses e do nosso país. E queria também agradecer a uma pessoa que não está aqui, porque teve que viajar e que merece, porque esteve também sempre ao nosso lado, que é o nosso Secretário de Estado da Economia, também o homem do Porto, o nosso João Rui Ferreira. É verdade, ele foi a Bruxelas e não pôde estar aqui, mas foi uma pessoa que, desde o início, na altura ainda não estávamos sob a alçada do mesmo ministro, mas que se juntou a nós e apoiou este projeto. E, na verdade, também foi da área da economia que alguns investimentos tiveram que ser libertos para alimentar este instrumento, mas a maior parte não veio da economia, veio de fora da economia para alimentar o instrumento. E queria aqui deixar, de facto, um grande abraço ao Sr. Secretário de Estado da Economia, meu querido colega e amigo, também pelo apoio que nos deu e pela forma empenhada como abraçou este projeto. E, como veem, no fundo, é o fruto de um conjunto de pessoas que, egoisticamente trabalhando em nome individual, a soma para o coletivo é bem maior que a soma das partes. E, na verdade, esse coletivo está nas nossas mentes, porque somos, de facto, funcionários públicos, isso está-nos no sangue e isso é a nossa dedicação. Antes de terminar, já agradeci, termino agradecendo a oportunidade para participar neste evento e faço votos que o trabalho que se segue vá ao encontro do que o motivou. Preparar o futuro de Portugal e construir um Portugal melhor. Um Portugal para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos e para aqueles que se seguirão, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e bem-estar das nossas populações. Porque, se assim for, valeu a pena estarmos aqui. Muito obrigado.